Olá pessoal, que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família. É um prazer ter você novamente com a gente, seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar hoje o nosso culto, estamos já no nosso terceiro encontro, a parte 3 da nossa série Reset, revisando a vida para uma nova realidade. E você é muito bem-vindo e convidado a estar com a gente até o final. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração hoje com o tema Restaure a Pureza. Para a gente iniciar, antes de fazer a leitura, quero convidar você a compartilhar. Compartilhe aí na sua timeline, no Facebook, compartilhe com seus contatos do WhatsApp o link dessa transmissão para que outras pessoas sejam alcançadas, abençoadas também e possam ter a pureza sendo restaurada no seu dia a dia, na sua vida, na sua família. Amém? Vamos então fazer a leitura bíblica para nós iniciarmos. Convido você a pegar a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, acessá-la. Ageu capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 18 e o versículo 19 para nós orarmos. Assim diz o texto: Pensem neste 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem, eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro e suas videiras, figueiras, romanzeiras e oliveiras ainda não deram frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei. Amém? Esta é a promessa de Deus, a palavra do Senhor para nós nesta oportunidade. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, pedir que Ele aceite o nosso culto e derrame a sua graça sobre a nossa vida. Ore comigo nesse momento, ore com a gente. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos mais uma vez para celebrar ao Senhor, para adorar ao Teu nome. Meu Deus, venha sobre nós agora com o Teu Santo Espírito para nos abençoar, para nos edificar, que a mensagem de hoje fale ao nosso coração, que as canções entoadas, Senhor, glorifiquem ao Teu nome e também nos edifiquem. Pai, receba o nosso culto, receba o nosso louvor e a nossa adoração. É para Ti que nós aqui estamos reunidos neste momento, para adorar o Senhor. Por isso, ó Deus, derrame a sua graça, a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a vida e sobre a família de cada irmão, de cada pessoa que está assistindo, que está acessando, que está cultuando a Deus juntamente com a gente. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Vamos juntos louvar o nome do Senhor, vamos celebrar o Senhor com a gente. Seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com a sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto e hoje maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto e hoje livre sou. Travas ao caos do homem, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso
sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Por isso eu canto e hoje livre sou. Maravilhosa graça, o amor que não falha, o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Thaís, esse é meu sinal. Agora nós vamos aprender alguns sinais no Momento Libras. O primeiro, mensagem. O segundo, amor. Terceiro, feliz. Quarto, poder. E quinto, Espírito Santo. Obrigado e até uma próxima oportunidade.
jardim em mim. E se eu vender todas as coisas, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se troca, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Amém, graças a Deus. Amém, vamos refletir na palavra do Senhor nesse momento. Nós estamos na série Reset, revisando a vida para uma nova realidade. Nós já estamos no terceiro encontro, a parte 3 da nossa série. A gente já conversou sobre 2 mensagens do profeta Ageu. Ageu tem 4 e agora nós vamos à terceira mensagem. Nessas 2 mensagens de Ageu, a gente viu Deus chamando o povo, na primeira, a rever a sua prioridade. Na segunda mensagem, Deus vai chamar o povo a retomar a sua coragem, o povo que estava abatido, com medo, né? Mas agora nós vamos ver Deus chamando o povo 2 meses depois, a data que nós vemos aqui no início, versículo 10, dia 18 de dezembro, 2 meses depois da segunda mensagem, o Senhor está falando com Ageu novamente e agora a mensagem é para o povo sobre o pecado. Deus chama o seu povo para restaurar a sua pureza. Restaure a pureza é o tema da nossa mensagem hoje. O que atrapalha o avanço da obra de Deus não é a falta de recursos financeiros, nem a oposição dos inimigos, nem os questionamentos, nem os entraves políticos, mas se tem uma coisa que atrapalha a obra de Jesus, uma coisa que atrapalha a vida espiritual, que paralisa a vida espiritual de um cristão e de uma igreja local, é o pecado. O pecado é o que, de fato, nos distancia de ofertarmos, de oferecermos a Deus um culto digno, um culto que o nome do Senhor, de fato, vai ser honrado. E mais do que rituais religiosos, Deus ele está interessado em um coração sincero. Deus está interessado e Ele exige de nós um arrependimento sincero para que nós tenhamos uma vida verdadeira, uma vida santa, uma vida de santidade, uma vida que de fato vá de fato agradar o nome do nosso Deus. Deus está mais interessado naquilo que somos do que naquilo que nós fazemos. Deus não se impressiona com aquilo que nós produzimos, com as nossas performances, com aquilo que nós apresentamos diante do Senhor. Deus não busca meramente a adoração. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nós podemos ver essa verdade lá em João capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. Ainda hoje, ainda em nosso tempo, nós temos muitos rituais sagrados e pouca santidade. Muita gente fazendo a obra de Deus, mas com a vida, com as obras e com as ofertas manchadas, contaminadas. Deus requer de nós uma aproximação santa e reverente. Deus quer que nós nos aproximemos dele com santidade, com santa reverência diante da sua presença. Quem sabe nesse período agora de pandemia você tem lidado, tem acessado algumas coisas impuras, impróprias, e Deus está chamando você para que de fato volte a ter uma vida pura, uma vida piedosa diante da sua presença. Como está a sua vida de santidade? Como está o seu coração? A palavra do Senhor diz que a gente precisa ter um coração puro para subir ao monte do Senhor. O Salmo 24 diz que só sobe ao monte do Senhor aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Lembre-se sempre dessa verdade. Por isso esse convite para restaurarmos a pureza. E aí nós temos 3 verdades. A primeira verdade que a gente pode extrair desse texto é que o pecado deve ser visto à luz da lei de Deus. Nós precisamos olhar para a lei. Paulo vai dizer que a gente não conheceria o que é o pecado se não fosse a lei do Senhor que apontasse para nós o nosso erro. Então, a lei mostra para nós o erro. E aqui, olhando para os textos, nós estamos refletindo hoje a partir do versículo 10 de Ageu até o versículo 19. Olhando aqui do versículo 10 até o versículo 14, nós podemos ver essa primeira verdade. Quando Ageu inicia a terceira mensagem ao povo, diferente das mensagens anteriores, Deus começa, através de Ageu, agora com um questionamento. Antes, o sacerdote e o governador eram confrontados e orientados. Agora aqui, eles são questionados. Deus está questionando para que eles possam refletir na situação em que eles estão vivendo naquele momento e fazendo eles compreenderem os seus pecados, os seus erros, a sua impureza, a sua contaminação. Aos profetas, quando a gente vai olhar para o Antigo Testamento, os profetas eles são responsáveis por transmitirem a mensagem de Deus. Mas quando o assunto é ensino, quando o assunto é educação, quando se trata de ensinar a lei do Senhor, quem são os peritos são os sacerdotes. Os sacerdotes é quem tem essa responsabilidade. A gente vai olhar isso estabelecido para nós desde Levítico. Lá no Levítico capítulo 10, nós aprendemos esta verdade.
Essa função é sacerdotal. Eles são os professores do povo, que ajudam o povo a interpretar a lei de Deus. Por isso Deus fala a Ageu para questionar os sacerdotes sobre a sua lei. Veja o versículo 11. O versículo 11 diz isso para nós. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da lei, né? Assim é chamado os 5 primeiros livros da lei, de Pentateuco, a Torá dos judeus, ele está repleto de leis. Sejam leis morais, leis cerimoniais ou leis civis. Nós temos essas várias características da lei ali, dividida nesse livro. E nesse trecho da mensagem de Ageu, nós vemos o questionamento de 2 leis cerimoniais específicas. Primeiro, nós temos o questionamento sobre o ritual da purificação. Quero ler com você o versículo 12 do capítulo 2. Se você puder olhar aí na sua Bíblia, ou então acompanhar com a gente, diz assim, olha, se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Então, na interpretação desse primeiro ritual da purificação, os sacerdotes estão questionados sobre as vestes santas que eles usavam para os sacrifícios de animais, pelo pecado do povo. O sacrifício que a gente pode ver descrito lá em Levíticos capítulo 6, versículo 25 a seguir. As suas vestes, apesar de serem consagradas a Deus e de levar o sangue dos animais que foram sacrificados e trouxeram perdão aos pecados cometidos, apesar disso, essas roupas não são capazes de purificar absolutamente nada que elas tocassem. Nada que tocasse nas suas vestes seriam purificados. Ou seja, a santidade ou a pureza, elas são intransponíveis. Ao questioná-los, Deus os faz lembrar que nada que é puro é capaz de transmitir sua pureza. Nada pode transmitir a pureza de Deus. A pureza é algo pessoal e não importa o quanto as pessoas que estão à nossa volta se purifiquem, não importa o quão puras sejam as pessoas que nós temos à nossa volta, isso não vai fazer com que a sua pureza seja transmitida. Nós precisamos lavar as nossas vestes, numa linguagem bíblica, no sangue do Cordeiro. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, que é chamado na Bíblia do Cordeiro de Deus, que foi oferecido por nós para a nossa salvação. E de maneira pessoal, nós devemos trabalhar por nossa própria pureza, para manter essa pureza que foi derramada, que foi concedida a nós pelo sacrifício de Jesus. Agora cada um de nós temos a responsabilidade de manter isso através da nossa santificação, é o processo da salvação, que está no meio do processo do plano de salvação, a nossa santificação. Pais cristãos não garantem a pureza dos seus filhos. O fato de você ser cristão, o fato de você servir a Jesus, o fato de você ter uma vida pura não quer dizer que os seus filhos vão herdar essa pureza. Isso também não é transmitido assim. Então, conviver com pessoas moralmente corretas não nos torna pessoas mais dignas. Não faça da pureza alheia a sua muleta. Sabe aquela ideia de ter a fé na fé? As orações, as consagrações, a vida devocional precisam ser sua para que a pureza seja mantida. Essa é a interpretação correta da lei. Nós é quem somos responsáveis por manter a nossa vida de pureza, a nossa vida de santidade. Contudo, apesar da pureza não poder ser transmitida, em contrapartida, a gente olha para a contaminação, para a impureza, ela pode ser compartilhada. Veja a segunda pergunta que é feita pelo profeta aqui em Ageu 2. Agora no versículo 13, está escrito assim: em seguida, Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Viram? Agora a resposta é contrária. Nessa pergunta, Ageu está relembrando o que está escrito em Números capítulo 19, versículo 11, 13 e também no versículo 22. Qualquer pessoa que ocasionalmente tocasse em um cadáver tornava-se impura, assim como tudo que ela tocasse
E apenas depois de 7 dias de um ritual de purificação com água é que essa impureza e o alto poder de contaminação dela seria removido. E aí a gente olha para o versículo seguinte e Ageu vai falar ao povo que esta é a sua condição. Veja na sua Bíblia, eles estão impuros e tudo o que eles tocam é contaminado por causa do seu pecado. A gente percebe que não é possível transmitir pureza, mas a gente pode compartilhar o pecado. A gente poderia fazer uma comparação aqui bem simples na situação que a gente está vivendo hoje com o vírus da Covid-19. Pessoas saudáveis não são capazes de compartilhar saúde com os infectados, mas os doentes, eles têm um alto potencial de compartilhar o vírus com aqueles que estão saudáveis. Assim é o pecado, altamente contagioso. E ele contamina tudo à nossa volta, os relacionamentos, as nossas ofertas, a nossa vida com Deus e tudo que nós nos relacionamos. Por isso é tão importante a gente persistir por uma vida pura, uma vida que de fato confronta os pecados com as leis de Deus, a qual nos mostra onde nós estamos errados para nos conduzir a um conserto e de fato a um arrependimento. Pois a segunda verdade importante que a gente precisa refletir é que a falta de arrependimento atrai a disciplina de Deus. Essa é a segunda verdade que a gente pode extrair desse texto. A falta de arrependimento, ela atrai a disciplina de Deus. A gente pode ver isso lá no versículo 15 até o versículo 17. Tem um filósofo, Edmund Burke, ele vai dizer o seguinte: um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então a gente precisa conhecer. No versículo 15, o povo é chamado a voltar os olhos ao que está acontecendo com eles e fazerem uma leitura dos fatos. Quando eles saíram do cativeiro babilônico, eles tinham uma missão. A missão era reconstruir o templo. Nós vemos isso no livro de Esdras, né? Esdras 1, versículo 5. Mas as dificuldades fizeram com que o povo abandonasse a missão que Deus havia estabelecido para eles, e cada um começou a preocupar-se com seus próprios interesses. Eles abandonaram a reconstrução do templo e cada um foi cuidar do que era seu, do que era próprio. Eles negligenciam a obra de Deus, eles abandonam a obra do Senhor. E como consequência dos pecados cometidos, ao abandonarem a missão, o povo vai começar a lidar e a enfrentar a disciplina do próprio Deus. Deus vai castigá-los, Deus vai discipliná-los. Tudo que eles plantam, diz o texto para nós, esperando uma boa colheita, sofre uma redução de pelo menos 50% daquilo que era esperado. As mesmas quantidades de uva agora produzem 60% a menos de vinho. Por persistirem no erro, o povo sofre prejuízos na sua colheita. Veja, versículo 15 e 16, quero ler com você, diz assim, olha: vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Além do trigo e da uva não produzir o esperado, catástrofes naturais atingem as suas plantações. A falta de arrependimento, ela ocasiona a disciplina de Deus por seus pecados. Quando nós falhamos e nós não nos arrependemos, nós atraímos a disciplina do Senhor. O autor aos Hebreus vai dizer que Deus, ele é como um pai que castiga o seu filho que ama. Então, por amor, Deus vai nos disciplinar. Tenha certeza disso. Talvez algumas coisas, alguns sofrimentos que você esteja enfrentando, tem a ver, sim, com a falta de confissão, com a falta de abandono do pecado, com a falta de arrependimento. O pecado, de fato, ele contamina tudo o que ele toca. Inclusive, os nossos recursos financeiros podem ser prejudicados. Nós fazemos promessas a Deus em momentos difíceis e quando a dificuldade passa, facilmente nós nos esquecemos das promessas que fizemos ao Senhor e a obra de Deus muitas vezes é negligenciada por nós. Ela sofre pelas nossas promessas não cumpridas, mas o abandono, ele não traz dificuldades apenas ao templo. O povo também sofre. O povo sofre por causa da falta de arrependimento. Muitas vezes os nossos recursos financeiros, eles não são suficientes para suprir as nossas necessidades. Agora talvez seja
o momento de nós fazermos uma revisão, de nós revisarmos a nossa fidelidade a Deus. Como está a sua fidelidade com o Senhor? Aquilo que você prometeu para o Senhor, os votos que você fez ao Senhor, as promessas que você fez ao Senhor, seu Deus, promessas que foram feitas nas dificuldades e foram abandonadas na bonança. É hora de rever isso, é hora de você dar um reset nessa situação e voltar a cumprir aquilo que você prometeu ao Senhor. Talvez seja um momento próprio para nós revisarmos onde nós precisamos nos arrepender, porque os nossos pecados, eles podem trazer sofrimento a toda a nossa família, e a disciplina do Senhor está sobre a nossa casa e também sobre os nossos recursos financeiros. Quem sabe você não está passando por alguma dificuldade financeira, porque você tem falhado aí com aquilo que você prometeu diante de Deus, ou até mesmo na manutenção do reino de Deus, nas questões de ofertas, de dízimos. Tudo isso atrai, de alguma forma. Tem um texto lá de Malaquias que a Bíblia diz que quando a gente é fiel, ele repreende o devorador, e muita gente acha que o devorador é enviado pelo inimigo, né? Mas se você vê o contexto de Malaquias, o devorador é enviado pelo próprio Deus. Aqui mesmo que está acontecendo, é o próprio Deus quem está produzindo isso. Agiu é muito claro o propósito de Deus. Porém, em disciplinar o povo, não é simplesmente trazer castigo para que o povo seja punido, não. Veja o que está escrito no versículo 17. A Bíblia diz assim, olha, enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. E, no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Deus quer que a gente volte para Ele. E quando Ele nos castiga, é para que a gente possa voltar o nosso caminho para o Senhor. Talvez o seu caminho esteja errado. Você está indo na direção oposta à direção que Deus estabeleceu para você. Deus quer que você volte para o caminho que Deus estabeleceu para você. Deus quer que o seu povo volte para si. O propósito da disciplina é sempre o arrependimento, é uma oportunidade de conserto, de olhar para os seus erros e de fazer diferente agora. É possível que as dificuldades presentes em nossas vidas estejam acontecendo porque está faltando arrependimento na nossa vida, no nosso caminho. Que tal dar um reset na sua vida? Você tem a oportunidade hoje, agora mesmo, de dar um reset, de recomeçar. Faça uma revisão no seu coração, veja os pecados ocultos que têm contaminado tudo que você toca e está impedindo o seu progresso. Será que não é o momento de você se arrepender de um pecado que você tem praticado, que você tem escondido, e voltar para o Senhor, voltar de novo a ter uma vida pura, uma vida que agrade o nome do Senhor? Pense bastante nisso. Porque a terceira e a última verdade que a gente extrai dessa mensagem de Ageu é que a garantia de prosperidade é fruto da graça de Deus, não é produzido por nós. Veja versículo 18 e 19. Mesmo o povo sendo infiel, mesmo o povo tendo abandonado a missão de reconstruir o templo, e Deus, o Senhor, Ele permanece fiel. Tudo o que acontece tem um propósito de fazê-los abandonar os seus pecados para que eles possam desfrutar a maravilhosa graça de Deus sobre as suas vidas novamente, e a qual iria permiti-los a bênção da obediência, de poder voltar a obedecer ao Senhor, e também a bênção da prosperidade, de prosperarem novamente. Quando o povo abraça a missão de Deus e quando o povo entende, pela graça de Deus, que deveria retomar a construção do templo, Deus lhe faz uma promessa maravilhosa. O texto que nós vemos no início, ele vai dizer, pensem nessa data, a data que eu estou dando essa mensagem, 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pense bem, diz o Senhor. Eu lhes faço uma promessa agora, enquanto a semente ainda está no celeiro e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos. Mas de hoje em diante, diz o Senhor, eu os abençoarei. A bênção de Deus será derramada sobre a sua vida. Por isso, arrependa-se, volte-se para o Senhor e reconheça que a graça de Deus ela vem mesmo sobre a nossa vida, não porque nós merecemos. O povo havia sido instigado pelos profetas nas mensagens anteriores a olharem para o passado por diversas vezes. Também para o presente, em que eles não conseguiam prosperar em suas vidas, em suas colheitas,
por conta dos seus pecados, mas agora Deus está convidando eles a dar uma olhada para o que está adiante deles, para o futuro, para frente, e a confiarem que mesmo que as sementes ainda não tivessem sido plantadas e não houvessem frutos para colher, Deus iria lhes abençoar a partir daquele momento, a partir daquele dia em que os alicerces foram lançados e eles retomaram a obra do Senhor. Aquele seria um marco para a vida deles, um marco para a história deles. A história deles nunca mais seria a mesma. Deus, ele não condiciona a sua bênção na conclusão do templo. E isso nos permite entender que a obediência era necessária, mas na verdade a graça de Deus era a base para a prosperidade do povo. Não era porque eles iriam obedecer que eles seriam abençoados. Mesmo eles tendo sido infiéis anteriormente, o nosso Deus permanece fiel, porque Ele é o Deus de toda a graça. Nós precisamos fazer compromissos com Deus, precisamos abandonar os nossos pecados, precisamos buscar uma vida de obediência mesmo, mas nós precisamos compreender que nós seremos prósperos em nosso trabalho, em nossa vida familiar, em nossa vida acadêmica, somente se a graça de Deus estiver sobre as nossas vidas. Não há nada que façamos que justifique as bênçãos de Deus sobre nós. Não há nada que façamos que vá fazer com que nós mereçamos as suas bênçãos, porque todos os nossos esforços são limitados e não nos tornam dignos de sua maravilhosa graça. É através da graça de Deus que nós somos obedientes e é através da graça de Deus que nós alcançamos prosperidade em nossas vidas. Uma prosperidade que vai muito além de recursos financeiros, uma prosperidade de vida abundante. Quando você entende que tudo é fruto da graça de Deus e que não é mérito pessoal, então você se torna mais agradecido, você reclama menos por aquilo que você não alcançou. Pense nisso. Para refletir e praticar, o pecado sempre atrapalha a obra de Deus. Aliás, se tem uma coisa que atrapalha a obra de Deus, é o nosso pecado. Não que Deus não vai ter outros recursos, outras pessoas, né? Mas nós não conseguiremos desenvolver a obra de Deus por causa do nosso pecado, da maneira que Deus quer que nós desenvolvamos. Então, o pecado ele nos priva de trabalhar na obra do Senhor, mas também nos priva das bênçãos de Deus sobre nossa vida. Por causa dos pecados do povo de Jerusalém, a cidade é destruída. Seus pecados são um empecilho para a reconstrução do templo e para a renovação de Israel como nação em sua própria terra. Somente com a pureza sendo restaurada, o povo pode voltar a ser justo. A justiça, diz o sábio em Provérbios 14:34, a justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. É assim que o povo estava envergonhado por causa do seu pecado. Ageu havia pedido aos judeus para olharem para a lei e fazer uma introspecção, fazer um exame pessoal, dar um reset na sua vida, uma revisão. O que tinha acontecido com eles era resultado de suas impurezas e eles precisavam compreender isso, eles precisavam saber disso, não poderiam ignorar esta verdade. Somente a graça divina é que poderia promover a justiça necessária. Eles são libertos para viverem com um coração puro e somente assim eles podem concluir o trabalho que eles receberam na casa do Senhor, porque eles atendem à ordem de Deus, é que eles recebem a bênção do Senhor a partir de então. Mas a gente viu que não é simplesmente porque eles atendem, mas porque Deus de fato é o Deus gracioso, né? Sua graça é derramada. Por causa da graça de Deus, eles teriam ainda mais ânimo, mais motivação para continuarem tendo uma vida de pureza e terminarem a obra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que no passado o Senhor se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, porque planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. É somente por meio de Jesus Cristo que nós podemos ser justificados dos nossos pecados. Portanto, arrependa-se do seu pecado, viva uma vida de obediência por meio da graça de Deus. Hoje nós podemos obedecer a Deus e hoje nós podemos desfrutar das suas bênçãos por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz.
somente por causa da cruz de Jesus. A Bíblia diz que Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo o pecado e para nos purificar e fazer de nós o seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Portanto, vivamos com pureza. Qual é o seu pecado? O que tem impedido você de avançar na obra do Senhor? Confesse a Deus agora mesmo. Abandone esse pecado. Restaure a pureza na sua mente e no seu coração. Faça isso dependendo da graça de Deus. Você só pode confessar o seu pecado hoje por causa do sacrifício de Jesus. E essa é uma boa notícia. Antes você seria condenado, mas agora você é absolvido por causa da graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele concede o seu perdão e Ele derrama a sua graça sobre nós para que a gente possa ter uma nova vida, uma vida diferente, uma vida sem pecado, uma vida dedicada ao seu reino. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família e que a pureza de Deus, se houver sido perdida, seja restaurada em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos. E sobre isso eu queria orar com você. Quem sabe essa é uma oportunidade que Deus está dando para nós, confessarmos os nossos pecados. Então quero orar junto com você e se tiver algum pecado aí que você precisa colocar diante de Deus, é hora de falar com o Senhor. Abra o seu coração e fale para Deus aquilo que você está errando, aquilo que você está sem forças. Deus pode te fortalecer. A palavra de Deus em Filipenses diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós podemos suportar as tentações, nós podemos restaurar a pureza por causa da força de Jesus Cristo que está em nós. Amém? Ele morreu, mas Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter uma vida de santidade na Sua presença. Tem um texto ainda escrito aos Hebreus que diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, se você quer ter a presença de Deus na sua vida, se você quer ver o Senhor quando Ele voltar, e se você quer que as pessoas vejam o Senhor através da sua vida, viva em santificação, viva em santidade, viva com pureza. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos perdoe os pecados e receba-nos diante da sua presença nesse momento. Ore comigo. Feche seus olhos aí com a sua família, se você tiver. Se não, estiver sozinho aí no seu quarto, ajoelhe e confesse o seu pecado ao Senhor nesse momento. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, nós temos certeza da sua graça sobre nós. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não quer dizer que a gente tem que pecar mais e mais para que a graça se multiplique. Paulo disse que não, mas a gente tem a quem recorrer por causa dos nossos pecados. Nós não seremos simplesmente condenados. A sua disciplina ela vai vir para que a gente se volte a Ti, mas tão cedo nos voltarmos a Ti, Senhor, receberemos a graça de Deus, a purificação do Senhor, o perdão dos nossos pecados. Peço a Ti, Senhor, agora sobre aqueles que estão confessando diante de Ti os seus erros, estão reconhecendo que estão errados e desejam arrepender-se, desejam abandonar o pecado. A palavra diz que aqueles que confessam o seu pecado e o abandonam encontram misericórdia. Quem o esconde não prospera, mas quem confessa e abandona recebe a sua graça, recebe a sua bondade, a sua misericórdia sobre a sua vida. Então derrame agora, Senhor, ouça a oração que os teus filhos lhe fazem, Senhor, os seus pedidos de perdão, as suas confissões, e concede o seu perdão e a sua graça de forma abundante sobre cada vida nesse momento, Pai. Restaura a pureza do nosso coração, para que o nosso louvor seja sincero, para que o nosso culto seja aceitável, seja agradável a Ti, para que a gente experimente a Sua bondade perfeita, a Sua vontade sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, fica conosco, é a nossa oração. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus seja exaltado através da sua vida, meu irmão, minha irmã, e você tenha uma vida de pureza. A gente está finalizando o nosso culto e eu gostaria de ressaltar aqui para que você compartilhe esta mensagem. Quem sabe algumas pessoas precisam ouvir esta mensagem de Ageu para restaurarem a pureza do seu coração. E você compartilhando pode ser um instrumento de Deus para que o perdão de Deus, a bênção de Deus esteja também sobre essas vidas. Amém? Também quero lembrar você a ofertar e a dizimar, você que tem esse compromisso já com Deus. Se você ainda não tem esse compromisso, é a hora de rever, né?
Isso faz parte também da pureza, das motivações do nosso coração. Faça isso com alegria, faça isso com devoção, faça isso como uma expressão de louvor diante de Deus, com sinceridade. Eu tenho certeza que Deus vai receber e vai te abençoar. A conta está aparecendo aqui, você pode utilizar dessa conta para também adorar a Deus com a sua oferta e com o seu dízimo. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, e até a nosso próximo encontro, a última parte, a parte 4 da nossa série, vai ser a última mensagem de Ageu transmitida para o povo, finalzinho do capítulo 2 ali. Tenho certeza que Deus vai falar com você com o tema Renove a Esperança. Como é que está a sua esperança? Então vem com a gente na próxima semana e Deus, tenho certeza, vai te abençoar grandemente. Deus te abençoe.